Oi, nono ano, bom dia, tudo bem? Então, pessoal, olha só, a gente vai dar continuidade às nossas divisões e uma das coisas que nós vamos estar falando hoje vai ser sobre os fatores históricos que influenciaram a arte. Mostrar como os períodos de guerra influenciou os artistas, de como a descoberta científica foi mudando o conceito de arte, o conceito de estética, o conceito de expressões humanas, o quanto a evolução da medicina também vai entrar nesse contexto, assim como a própria valorização de quem nós somos, como pessoa, como identidade, como sociedade. Depois disso a gente vai estar explicando como fazendo comparação entre artistas, momentos artísticos e o período histórico. E depois disso eu vou estar passando um exercício para vocês, tá bom? Beijos! Então, nono ano, hoje a gente vai estar falando sobre os fatos históricos e a arte, como os acontecimentos históricos foi mudando a sociedade e a própria arte, que vai refletir todas essas mudanças. Eu não peguei todos os movimentos, só peguei alguns, aqueles a qual tiveram fatos históricos bem marcantes, que trouxe uma mudança bem radical para a sociedade. Um desses movimentos vai ser o movimento vai ser o Renascimento do século XV ao século XVI. Esse movimento ele vai estar acontecendo no momento, ele vai estar influenciado pelo quê? As descobertas científicas. É nesse momento aqui que a astronomia ela vai perceber, ela vai descobrir que o Sol é o centro do universo. É nesse momento aqui também que Galileu vai encontrar os anéis de Saturno e vai ter uma briga muito grande com o sistema religioso, porque ao dizer que a Terra não é o centro do universo, então assim, muitas teorias religiosas caem por terra, aí surge a igreja, ela vai pegar bem em cima desses cientistas, vai pedir para eles, principalmente para Galileu, para desmentir. Galileu ele vai chegar a desmentir uma das suas teorias. Nesse momento a gente está com o humanismo, que é um movimento filosófico, e esse vai estar refletindo falando que o quê? Que o homem, ele é o centro da criação de Deus, e por ele ser o centro da criação de Deus, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser estudado, ele tem que ser privilegiado, e assim como a sua natureza, e tudo isso, e todas as descobertas científicas vai estar influenciando, porque nesse momento a medicina ela vai descobrir sobre a circulação sanguínea, nós vamos ter os avanços na anatomia, o que vai fazer com que determinados mitos sobre determinadas doenças caiam por terra. Então, assim, o homem começa a controlar mais o seu próprio corpo. Temos na matemática a perspectiva que vai poder possibilitar você imaginar qualquer coisa numa folha qualquer, tipo assim, vamos imaginar os mapas. Dentro da perspectiva, você pode desenvolver melhor os mapas. Dá para você fazer um mapa mundi, e dentro do mapa mundi, dentro das perspectivas, você pode calcular a distância de determinados lugares. Então, assim, a perspectiva ela vai trazer muitas mudanças em várias áreas. Nós vamos ter na geografia a expansão marítima, agora você imagina o mundo descobrindo outros lugares. Brasil, aqui, vamos ter aqui o Brasil, que vai ser descoberto, nós vamos ter outros lugares sendo alcançados pela Europa, e isso vai mudar completamente o cenário europeu. Temos também a burguesia mercantil, ali na parte da Itália, de Veneza, o comércio mediterrâneo ele vai aumentar. Por causa dessa expansão marítima, a burguesia começa a se tornar uma nova classe social. Ela vai se voltar para a arte, então ela vai financiar muita arte, os pintores, ela vai financiar muito movimentos artísticos para alcançar lugares mais e mais de elite. A universidade ela vai mudar, vai surgir novas disciplinas voltadas para a construção
social do homem, a gente vai ter a poesia, a gente vai ter a história, vai ter a filosofia, e todas elas vão estar voltadas para a formação do homem como dentro da sociedade, na formação psique do homem. Eu separei alguns artistas, não muito, só alguns, só para te dar uma ideia a vocês. E eles são de expressões artísticas diferentes. Nós temos Leonardo da Vinci, não tem como falar não tem como falar do Renascimento sem falar dele. Leonardo da Vinci foi uma pessoa de destaque. Ele foi considerado quase como um artista perfeito, ele foi quase considerado como um homem perfeito, um homem de multitalentos, porque ele não foi só um artista, ele vai ser um inventor, ele vai ser arquiteto, ele vai ser matemático, e ele vai usar tudo isso nas construções das suas obras. E é ele também que vai auxiliar no desenvolvimento da anatomia do homem. Nós vamos ter Michelangelo, que vai ser, além de pintor, ele vai ser um escultor. A maioria das suas esculturas retrata muito o ser humano, os detalhes do rosto do ser humano. Vamos ter Maquiavel, autor de O Príncipe, e assim, é uma obra que fala da ciência da política. E não tem como não falar de qualquer área da política, sobre fazer política. Não tem uma pessoa que não conheça esse livro, O Príncipe de Maquiavel. Shakespeare, nosso autor preferido do romântico, de Romeu e Julieta, para quem gosta de um romance trágico. Henrique, também o rei Henrique vai falar sobre tem muitas obras. Shakespeare, ele é o nosso herói e é considerado hoje em dia o maior dramaturgo de todos os tempos, apesar que na época ele não era tão famoso, mas hoje em dia tem uma pessoa que já não tenha lido ou visto algum filme, ou visto alguma peça, ou lido algum livro que não tenha sido inspirado em Shakespeare. Logo depois a gente vai falar sobre o Barroco, porque aqui o Barroco também, um dos principais momentos históricos do Barroco, que vai influenciar a arte, vai ser a luta entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Porque aqui, antropocentrismo, ele vai falar do antro vem de homem, é o homem no centro. O teocentrismo vai falar de Deus no centro. Então, essa briga, essa disputa entre quem está no centro, quem é o centro da história, quem é o centro da sociedade, quem é o centro do universo, vai fazer com que esses artistas expressem isso de uma maneiras variadas. O homem, nesse momento, o homem está passando dividido entre os pensamentos divinos, entre o material, e é por causa desse antropocentrismo e teocentrismo, vários marcos históricos, mas os principais vão ser a Reforma Protestante. Aqui nesse momento, Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica. Nós temos hoje em dia, se hoje temos a Igreja Protestante, Reforma Protestante. Então, assim, tudo que está relacionado à Reforma Protestante, o Concílio Trento, que é uma contra-reforma da Igreja Católica, foi nesse momento do Barroco. Então, o Barroco, a obra artística do Barroco, vai representar essa mudança no cenário religioso. Então, assim, é por isso que muitas das obras barrocas, elas são cores mais fechadas, elas são mais escuras, são imagens que mostram, às vezes, até mesmo o homem em decadência, uma mistura da arte religiosa com a arte pagã, entre aspas, pagã, vamos dizer assim, que nem o Caravaggio. O Caravaggio vai ser um artista que as suas pinturas, a sua arte, ela é barra pesada, porque ele vai pegar a arte e a religiosidade, vai misturar com o santo, mostrando que essas pessoas são pessoas comuns, que os milagres são comuns, que quem faz o milagre é o ser humano. Rembrandt vai pintar, vai ser autorretrato, mas não vai ser só isso, ele vai pintar outras coisas. O André Pozzon vai ser um dos que vão pintar os tetos das grandes igrejas barrocas, e nessa pintura que liga as paredes ao teto, é como se como se o santo descesse e participasse junto com o homem normal. A gente também vai ter o capitalismo começar na França e na Inglaterra.
as teorias científicas se tornam mais populares e começam a ser muito mais aceitas nesse momento. Vamos ter a geometria analítica, René Descartes, e vocês vão estudar geometria analítica aí, e pode agradecer ao Descartes por isso. A discussão dos métodos científicos, e esse método científico vai estar relacionado ao livro de John Locke, que é quando ele fala sobre é mais um livro didático. Esse livro é um livro que fala sobre os métodos científicos de pesquisa, não é mais sobre você achar que vai dar, mas é você ter toda uma metodologia de você pensar e para construir. Depois do Barroco, a gente dá um pulinho um pouco na história, vamos ter o Romantismo. O que a gente tem no Romantismo? Europa, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Se vocês não estudaram, vocês ainda vão estudar esses dois movimentos. Então, assim, tudo que está relacionado à Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ela faz parte do Romantismo. O Romantismo ele vai trabalhar muito o sentido de nação. Eu estava explicando isso já. Então, assim, por causa desse sentimento de nação, de pertencer a algum lugar, a Revolução Francesa vai ser um clássico disso. Vocês vão estudar a Revolução Francesa ainda. Aqui no Brasil a gente tem a família real. O romantismo influencia na independência do Brasil, nessa busca de nação, nessa busca de pertencer a algo. Nós temos a criação de faculdade. O surgimento do leitor público, por quê? O romantismo ele vai influenciar muito a literatura. Apesar de nós termos os pintores nesse momento, o romantismo ele vai se destacar muito mais, e vocês vão estudar isso em literatura, vai ser os autores. Nesse momento aqui começa a surgir as novelas de folhetim, as poesias mais românticas. Aqui está alguns artistas, né? Joseph Melody, Eugène Delacroix, que é escritor francês e pintor francês. Almeida Garrett com Camões, que vai ser sobre um exílio, ele vai estar falando sobre o seu exílio. Lord Byron, que vai falar sobre a poesia ultrarromântica. Então, assim, quando se falar Revolução Industrial, ou um quadro, ou uma poesia do tempo de romantismo, vocês vão associar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Você, na Revolução Industrial, você começa a sair do sistema feudal para o sistema industrial. Então, você tem aqui o capitalismo se tornando um pouco mais forte, porque vai se começar a produzir, vai se começar a vender, para se ganhar, ter lucro. Então, aqui você tem a mudança dos camponeses para as grandes cidades, buscando trabalho. O sistema feudal vai mexer com quem? Vai mexer com a monarquia. Porque até então o sistema feudal tinha o seu senhor, que tinha sua terra, a qual dava aos camponeses, os camponeses produziam, pagavam uma parte ao seu senhor, tirava alguma coisa para o seu sustento, e esse senhor pagava ao rei. Com a Revolução Industrial, você começa a quebrar essa pirâmide de trabalho com a Revolução Industrial. Então, assim, Revolução Francesa. A gente aqui vai ter Napoleão, a guerra que se faz nesse momento aqui. A família real ela está fugindo da Revolução Francesa, ela está fugindo do que está acontecendo nesse momento na França, na Europa. E por isso que ela vem para cá, para poder fugir. Está fugindo porque nesse momento o pessoal está querendo a cabeça deles. Então eles precisam vir para cá, fugir. E nesse momento é que eles começam a mudar a história e a cultura no Brasil. E isso vai fazer com o nascimento, o crescimento de nação, de se imaginar uma pessoa, se imaginar que nós não pertencemos, não somos colônia de um lugar, nós agora somos um povo, precisamos ter as características de um povo. E tudo isso vai estar relacionado a esse sentimento que o movimento artístico, o romantismo vai estar passando, que traz aquela sensação de vida, aquela sensação de que nós somos alguém. E isso tudo vai estar envolvido no romantismo. Depois do romantismo,
Logo depois vai ser uma briga de romantismo e realismo, porque a gente sai desse pensamento de herói, esse pensamento de nação, esse sentimento lindo, bonito, e a gente cai no realismo. Aí na Europa, vai ser na segunda metade do século XIX, século passado, desapontam as teorias. Aí, com a Revolução Industrial, começa a surgir o realismo dessa Revolução Industrial, que é o quê? Pessoas que trabalham sem garantias, pessoas que trabalham demais, pessoas que não têm seus direitos, pessoas que são escravizadas com salários baixos. Então surge o quê? O socialismo. Então, o socialismo vai ser a busca por igualdade. A ciência também começa a se desenvolver mais e mais. Surge a teoria do evolucionismo de Darwin, que vai dizer que tudo passou por uma evolução, que o ser humano, que a natureza passou, que a Terra passou por um sistema de evolução e que nós estamos evoluindo cada vez mais. Nós vamos ter a segunda revolução industrial. E assim, o fim das revoluções na França, todas elas que estão relacionadas, uma sociedade burguesa estabelecida, que consegue sobressair acima da nobreza, se firma como uma elite, e ao mesmo tempo você vai ter luta anti-burguesa, que vai estar ligada ao socialismo. Então você vai ter no contexto da arte o quê? Vai estar recriando o quê? Você rompe com a estética da beleza, você rompe com aquela coisa linda e maravilhosa do romantismo e cai no realismo de que aí os pintores começam a retratar a vida do cotidiano, vai começar a retratar os problemas dos trabalhadores rurais, vai começar a retratar aquilo que acontecia na sociedade, vai ser o que eles estão se passando, não vão estar preocupados em recriar seres perfeitinhos, mas sim como eles são. Aqui estão alguns desses representantes dessa arte. Gente, como eu falei antes, eu não vou botar todo mundo, porque assim, é muito movimento artístico mesmo. Eu peguei aqueles que tiveram mais mudanças, e depois a gente vai entrar agora depois nós vamos entrar nos movimentos artísticos do século XX, porque aí a gente vai ter o quê? Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter vários outros, acho que vai também trazer outras mudanças mais ainda ao mundo. Agora a gente vai para os exercícios. Estamos vivendo a arte contemporânea que possui algumas características tais como abandono dos padrões habituais, uso de novas tecnologias e mídia, junção dos estilos artísticos, interatividade nas obras, aproximação da cultura popular, uso de materiais diferentes para produções artísticas. Dentro dessas características da arte contemporânea, o que vocês vão fazer? Sabemos que estamos vivendo, nesse momento, um marco na história. Os seus filhos ou então vocês mesmos daqui para a faculdade, dentro da faculdade, dependendo do que vocês escolherem, vocês vão estudar sobre o que aconteceu no ano de 2020, de como o mundo teve que parar por causa de uma doença. Então, vocês, como artistas desta época, como pessoas que estão passando por esse marco histórico, esse fator histórico de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão expressar isso através de uma arte, vocês vão escolher. Ou vocês fazem um desenho, ou vão escrever uma poesia, ou vão fazer um vídeo, ou vão misturar estilo artístico. Quando a gente fala de junção de estilo artístico, é você pegar o cubismo, que fala que são imagens através de formas geométricas, junto com pop art ou opt art, que é a ilusão de ótica, e criar uma pintura. Gente, pintura, quando eu tô falando, não é para usar tinta não, tá? Interatividade das obras. É de repente você pegar uma obra artística e de repente fazer ser uma interatividade, colocar ela de repente num vídeo. Aproximação da cultura popular, criar uma dança de repente aí sobre isso. Os materiais diferentes, vocês podem de repente fazer uma obra de arte do conceito reciclável, mas que represente, mas tudo que vocês pensarem em criar,
vai ter que ser dentro do que nós, para expressar o que nós estamos vivendo hoje, esse fator histórico. Para daqui a 50 anos, quando alguém for estudar histórica, o nome de vocês está lá dizendo, não, teve um aluno lá do CETECOM do 9º ano, na sua aula de arte, ele criou isso aqui, porque isso expressa aquele momento que o mundo estava passando, que uma pandemia fez todos os países pararem, a qual a economia ficou à beira de um colapso, a qual o sistema de saúde do mundo também ficou quase em colapso, teve briga de presidente. E no Brasil aqui a gente enfrentou 2 tipos de crise, a gente está enfrentando 3 tipos de crise, que é a crise no governo, é a crise da própria na economia e também essa crise na área da saúde. Então, pessoal, agora vocês são os artistas do século e vocês vão ter que criar essa expressão artística que fala do mundo atual. Beijos. Qualquer dúvida, estou no Zap.